Olá, corredores e corredoras, sejam muito bem-vindos ao quilômetro 41, o podcast do Corredor Amador. Eu sou o André Moraes, sou médico e corredor e estou aqui com o Murilo Groschitz, treinador de corrida e corredor, e hoje a gente vai dar seguimento ao episódio de perguntas. Então, o episódio quilômetro 41 responde, a gente teve 26 perguntas enviadas, a gente quer responder todas elas. E aí, a gente começou a gravar e deu 1h20 para responder as primeiras 13. Vamos ver quanto tempo a gente demora para terminar essa segunda parte. Então vão ser 2 episódios separados. Gente, fiquem até o final, porque a gente vai abordar, são perguntas dos mais diferentes tipos, sobre os mais diferentes aspectos, perguntas de ordem mais pessoal, mas principalmente perguntas que podem se aplicar aí à jornada de corredor, do corredor de cada um de vocês. Tudo bem, Murilo? Tudo ótimo, André. Fala, ouvintes. Prazer estar novamente aqui com vocês hoje. E quando a gente gosta do assunto, né, André? A gente vai longe, a gente gosta de falar. Exatamente. Então a gente levou 1h20 para responder 13, mas foi bem legal, né? O episódio ficou bem dinâmico, vários temas diferentes, então ficou bem bacana. Espero que hoje também seja igual. Aliás, gente, não adianta a gente gostar de fazer se vocês não gostarem. Então, não se esqueçam de comentar aqui, seja no Spotify, seja no vídeo, se ficou interessante esse formato, se vocês querem que a gente faça periodicamente ou se vocês preferem episódios com o tema mais fechado, né, e não tão abertos. Vamos lá, essa primeira pergunta aqui que eu vou fazer, ela é muito importante, acho que envolve vários mitos e temores, que é o seguinte: uma pessoa com obesidade pode correr ou ela pode acabar machucando o joelho? Boa pergunta, André. A gente sabe que a corrida não é um exercício danoso para as nossas articulações, né? Por exemplo, para uma artrose de joelho, né? Muito pelo contrário, a gente tem estudos que nos mostram que a corrida faz com que o nosso joelho se torne ainda mais saudável, né? Comparado com um joelho de uma pessoa sedentária. É claro que uma pessoa com sobrepeso, com obesidade, obviamente que ela vai ter uma sobrecarga maior, né? Um impacto maior sobre as suas articulações. Mas é claro também que essa pessoa, sim, ela pode correr, deve se beneficiar do exercício da corrida, mas todas as ressalvas também são bem-vindas e devem ser consideradas aqui. A progressão do treino deve ser feita de forma bem vagarosa, talvez mais vagarosa do que para uma pessoa que não tem sobrepeso ou obesidade. Então, todos os cuidados devem ser tomados. Algumas estratégias de alternância entre corrida e caminhada devem ser realizados. Realização de exercício, por exemplo, em subir. Então, se aquela pessoa que tem obesidade, sobrepeso, vai correr ou vai alternar com caminhada na esteira, colocar a inclinação é uma boa estratégia, porque você minimiza o impacto, mas ao mesmo tempo você faz com que haja o aumento da frequência cardíaca, né? Então você pode fazer treinos de mais alta intensidade utilizando a esteira, utilizando a inclinação. Então, sim, essa pessoa pode correr e ela não terá problemas no joelho se isso for feito de forma bem cuidadosa e bem administrada. É isso aí, Murilo. Dando aqui o lado um pouco médico, então assim, o nosso corpo, gente, ele não é que nem um automóvel ou uma máquina, que ao ser utilizado você vai gastando e ele piora. Na verdade, o nosso corpo é tão incrível que ele é uma máquina, entre aspas, que ao ser estimulado, ao ser utilizado, essa articulação ela melhora. Então eu diria que não só um paciente que está com sobrepeso, obesidade, que a gente sabe que hoje, a gente falando de Brasil, né, as projeções são assustadoras. A gente está falando aí de mais da metade da população brasileira, com a possibilidade de chegar aí em 3/4 da população brasileira no futuro próximo, se a gente mantiver essa taxa de ascensão dessa verdadeira epidemia de sobrepeso e obesidade que a gente vive. O maior vilão para o seu joelho é o sedentarismo. Nada é tão perigoso para o seu joelho do que o sedentarismo. Então, cuidados devem ser tomados. Eventualmente, como o Murilo já falou, não quero me repetir aqui, progressão de carga, um treinamento adequado, individualizado, mas eu diria que se você tem sobrepeso e obesidade, a corrida vai ser um grande aliado aí para proteger não só o seu joelho, mas o seu joelho, o seu coração, o seu cérebro, seus rins, eu como nefrologista pode falar, a sua parte metabólica, então glicemia, perfil lipídico, a sua saúde óssea. Então, gente, uma coisa interessante, está falando de paciente obeso, um paciente que é muito magrinho, mulher muito magrinha, por exemplo, é fator de risco para fratura por estresse.
Então, a gente tem que, às vezes a gente fica só pensando num extremo. Todo Uhum. paciente, todo aluno, todo assessorado aí, uma pessoa que está entrando numa assessoria de corrida, tem que ter sua individualidade e, consequentemente, tem que ter o seu plano de treinamento, a sua planilha direcionada às suas particularidades, né? Então, Uhum. é isso. Acho que tá respondida essa, né, Murilo? Perfeito, com Eu queria certeza, André. aproveitar que a gente Maravilha. está falando disso e fazer link com a pergunta 18, que eu acho que tem muito a ver aqui. Um corredor, pelo jeito, é um corredor bem alto. Mandou: quais as dicas para adaptar um treino para o iniciante de 1,90 m? E assim, Uhum. é muito parecido, né? O fato da pessoa ter Uhum. 1,90 m, o que vai acontecer? Né? A gente sabe que os corredores, né? Assim, você pega os maratonistas, eles não costumam ser tão altos, né? Essa estatura Uhum. muito elevada, ela é uma certa desvantagem, porque isso vem junto. Um peso maior, assim, geralmente é um corredor que vai ter ali uma... Não vai ser, não costuma ser aquela pessoa mais ágil. A gente fala, eu como amante do Aham. tênis, né, assim que eu assisto, quando você pega um cara muito alto, ele perde agilidade, ele é mais, vamos dizer assim, desengonçado, vamos dizer assim. Com as suas Uhum. exceções, né? O Yannick Sinner tá aí para Sim. mostrar pra gente que mesmo ele sendo gigante, ele é extremamente Tem um ágil. 1,96 m, né? Acho que um 94, alguma coisa assim. Ele é bem alto, É. né? E ele é super ágil. Então eu acho assim, Aham. os cuidados são muito semelhantes, assim. Junto com e aí, é importante entender que uma coisa é você ter 1,90 m e uma obesidade, por exemplo. Outra coisa é você ter 1,90 m e Uhum. ser uma pessoa 1,90 m esguio, magro, sem nenhuma doença. Então tem que entender a particularidade de cada um, mas os cuidados vão ser mais ou menos os mesmos, né? Assim, o risco de sobrecarga articular é um pouquinho alto, né? Pela pessoa ser maior, né? Outra Isso. coisa, É. uma coisa é você ter 1,60 m e ter um entorse, a força que isso gera sobre a sua articulação no tornozelo é uma coisa, né? Imagina você com 1,90 m vai lá, torce o tornozelo, você arrebenta seu tornozelo, porque todo aquele peso que vem junto com aquela estatura pode. Então, assim, eu Uhum. diria que tem alguns cuidados, talvez prestar atenção nos terrenos que você vai correr, principalmente se estiver acima do peso. Você aliar muito bem o fortalecimento, acho que é importante, tanto para o paciente, eu Isso. sempre falo paciente, né? Para o corredor É. obeso ou para aquele corredor com alta estatura, e outra, para os dois cenários, tanto para o obeso, sobrepeso, quanto para uma pessoa que tem uma estatura muito elevada, levar em consideração o histórico dessa pessoa. Uma coisa é o cara de Uhum. 1,90 m que já corre e está entrando numa assessoria. Outra coisa é o cara de 90 que nunca correu na vida e está começando do zero. Então, que na verdade isso é para todo mundo, gente. Né? Não é Uhum. porque ele tem 1,90 m, porque ele tem obesidade, não. Né? Então, assim, acho que são algumas particularidades, alguns cuidados a mais, mas basicamente se resume a vá com calma, Uhum. faça de uma maneira estruturada e de preferência com um acompanhamento por um profissional gabaritado. Sim, do ponto de vista do treino, realmente, para uma pessoa mais alta, a gente tem necessidade de adaptações, né? Você mencionou a questão de uma entorse, né? E foi uma coisa que eu até coloquei aqui na minha listinha, para comentar sobre essa pergunta, que a pessoa, por ser mais alta, consequentemente, ela tem perna, né, fêmur maior, tem a tíbia maior, tem membros maiores, então, de modo geral. Então, assim, o braço de alavanca, né, do corpo, né, os braços de alavanca, né, quando a gente pensa em torque, pensa em movimento, em geração de força, esses braços de alavanca são maiores, então é uma pessoa que geralmente, quando é mais alta, tem mais dificuldade de gerar força, né? Tanto é que quando você pega, por exemplo, um fisiculturista, normalmente eles são pequenos, né? Um fisiculturista menor, ele tem uma capacidade de gerar força maior em relação ao peso corporal dele, proporcionalmente falando, que um fisiculturista maior. Então, essa questão dos braços de alavanca faz bastante sentido. O que me faz, por exemplo, inferir que talvez para uma pessoa de 1,90 m, você até mencionou essa questão do fortalecimento. Será que é uma pessoa que tem um bom controle do quadril, por exemplo? Será que é uma pessoa que rotaciona um pouco o joelho? Será que é uma pessoa que faz valgo Uhum. dinâmico, aquele joelho em X, com mais facilidade? Se ela não estiver bem fortalecida, é bem provável que sim. Então, são pontos de atenção, pontos de cuidado. Mas são coisas pequenas, do ponto de vista técnico, não tem muita diferenciação, né? Além disso, é isso, toma cuidado se for correr no Parque Ibirapuera na volta de 6 quilômetros, para não bater a cabeça em nenhum tronco de árvore, e tá tudo certo, segue em frente. Boa, Tá boa. tudo certo.
Boa. Pergunta 15. A Vai lá. 15. Pessoas sedentárias devem iniciar treino de força antes de iniciar a corrida? Cara, que pergunta interessante, né? Eu vou responder sob a perspectiva do que eu falo para meus pacientes, né? Então Uhum, a gente vive, como eu já falei, né, uma epidemia de sobrepeso e obesidade. Consequentemente, a gente vive uma epidemia de hipertensão, diabetes, que são as principais causas aí das doenças renais. Então eu vivo muito com esse perfil de paciente, né? uhum, E, e às vezes você está diante de um paciente ou de um aluno, né, que é sedentário e existe essa dúvida. Pô, é melhor fazer o aeróbico ou é melhor fazer o anaeróbico? Eu sempre falo, olha, primeira coisa, a melhor coisa é não ser sedentário. Então, sim, eu uhum, odeio academia, mas eu gosto de pedalar. Então vai pedalar. Eu uhum, odeio pedalar ou correr, mas eu gosto de academia. Então vai fazer academia. Então o primeiro ponto é, se tiver que fazer, faça primeiro aquele que você acha que você vai conseguir sustentar por mais longo tempo. Então, assim, se você gosta de fazer fortalecimento, faça fortalecimento. Se você gosta de correr, faça corrida. Agora, se você quiser, que eu falo assim, que receber o que tem de melhor, pensando em saúde, pensando em longevidade, pensando em melhora de performance, para tudo, absolutamente tudo, qual é o melhor uhum. cenário? Os dois. E de Os dois. preferência ao mesmo tempo. Né? Falando um pouquinho dos benefícios do ponto de vista de saúde mesmo, indo um pouquinho além da corrida, quando você faz exercício aeróbico, gente, para quem não sabe o que é exercício aeróbico, são esses que a gente gasta, que a gente costuma fazer um exercício de alto gasto calórico, mas que não necessariamente a gente está induzindo o ganho de massa muscular. Por exemplo, corrida, bicicleta, elíptico, exercício de escadinha, qualquer um dos aparelhos de academia desses elíptico, esteira, bicicleta ergonômica, qualquer uma dessas, ergométrica, perdão. Qualquer uma dessas Uhum. você está fazendo um exercício aeróbico. Dança, que mais? Tudo. Natação, Natação. tudo Uhum, isso é exercício aeróbico. Isso é muito bom. Ele tem vem junto com um alto gasto calórico, vai melhorar o seu potencial aeróbico, isso vai desenvolver sua capacidade aeróbica, isso vai ajudar você a ter um metabolismo mais saudável. Então toda essa adaptação aeróbica vai diminuir a sua resistência à insulina, vai diminuir a chance de você ser diabético. A gente sabe que o exercício aeróbico, não durante ele, mas após o exercício aeróbico, você tem uma queda da pressão arterial, então ele previne e trata hipertensão arterial, melhora o seu perfil metabólico de colesterol, então sobe o colesterol bom, né, o HDL, ajuda uhum, na perda de peso, mas principalmente na manutenção da perda de peso, tem todo o benefício de saúde mental, então o aeróbico é maravilhoso. Mas o que ele não te dá? Ele não te dá massa muscular. Mas por que eu preciso de massa uhum, muscular? Para muitas coisas. Quanto mais massa muscular a gente tem, maior é a nossa capacidade de. Maior é a nossa taxa metabólica basal. O que é isso? É a quantidade de calorias que eu gasto em repouso. Né? Então, assim, eu estou uhum, sentado, se eu tenho mais massa muscular, eu estou gastando mais calorias do que a pessoa que está do meu lado, que também está sentada, mas tem pouca massa muscular. Prevenção de quedas, qualidade de vida, saúde óssea e também saúde metabólica e também tem efeito, por exemplo, sobre pressão arterial, também tem efeito sobre a saúde mental e para a corrida especificamente, prevenção de lesão e melhora de performance. Então, olha só, gente, é um ou outro. Idealmente, uhum. os dois. Precisa ser Os um dois. antes do outro? Não, faça os dois ao mesmo tempo. Acho que responderia dessa maneira. Acho que eu dei uma Uhum. ampliada aí na resposta, mas eu acho que é mais ou menos por aí. Perfeito, André. Eu fui numa linha bem semelhante também. A pergunta foi em relação à pessoa sedentária, né? Então, o mais importante, como você falou, é sair do sedentarismo, Exato. independente do que você faça. E aí, para responder, eu levei em consideração também que a pessoa que é sedentária, né? Também partindo do pressuposto que ela não tem um histórico com exercícios ali muito grande, ou talvez nem tenha. Se ela vai começar a correr, dificilmente ela vai correr muito ou muitas vezes, né? Ela vai alternar caminhada e corrida. Se ela tiver uma aptidão ainda geneticamente favorável, talvez ela consiga correr por mais tempo seguido. Mas assim, ela vai correr 2, 3 vezes na semana e olhe lá, talvez corra cada sessão de 30 minutos, né? O que já é ótimo para sair do Exatamente. sedentarismo. Nesse caso, André, assim, não precisa fazer, se a pessoa não quer, não gosta, detesta, ou não tem tempo na sua agenda, ok, não precisa começar o treino de força antes, porque
provavelmente aquele estímulo de corrida barra caminhada na semana não vai ser tão penoso assim, não vai ser tão desgastante para o corpo dela. Então a chance dela de desenvolver algum tipo de lesão é pequeno. Então, para esse tipo de pessoa, ok, começa com a corrida, faça do exercício um hábito, mas saiba que até pelo fato de que provavelmente essa pessoa que era sedentária começou a correr, daqui 6 meses, 1 ano, 2 anos, ela vai provavelmente estar melhor treinada, ela vai querer correr mais tempo, mais vezes, distâncias maiores, daí o exercício de força se torna quase que obrigatório no meio da rotina dela. Então saiba que futuramente vai ser importante você inserir o treinamento de força. Eu só abro, André, uma exceção caso essa pessoa tenha um histórico prévio de lesão. Se essa pessoa tem uma lesão, acabou de se recuperar de uma, sente alguma dor, etc., que com a corrida pode piorar, aí, nesse caso, eu acho que vale a pena fazer o treino de força antes, pelo menos ali uns 2, 3 meses, fortalecer bem, para daí você começar a realizar uma rotina de corrida de forma saudável. Beleza. Bom, a próxima é: qual a distância favorita de vocês? Tenho certeza que nossos ouvintes mais assíduos já sabem e sabem que as nossas distâncias favoritas são diferentes. Então vai lá, Murilo, qual que é a sua distância favorita? A minha distância favorita é a meia maratona. Boa. Por quê? Eu acho que é um equilíbrio perfeito entre o desafio de uma distância que não é tão curta, né? Também não é tão longa. É uma distância que você ainda consegue impor uma velocidade um tanto quanto desconfortável ali. Então tem essa questão da velocidade ainda presente, ainda interessante. Então acho que é um equilíbrio bacana entre velocidade, entre distância. Ao meu ver, também é um equilíbrio perfeito do que normalmente, ou, nas fases de vida que eu já passei, a rotina de treino se encaixou bem, então não são treinos tão longos quanto para uma maratona, são desafiadores, mas não tão longos, então no máximo você vai encarar ali treinos de 18, 20, 24 quilômetros estourando, então se encaixa bem na minha rotina, eu gosto do desafio. Boa. Bom, a minha distância favorita é a maratona. E eu tenho esse problema, gente. Eu gosto da coisa mais difícil, eu tenho essa tendência para quase tudo que eu faço. Então, fiz medicina. Qual é a área mais difícil? Clínica médica, vou fazer clínica médica. Aí eu falei, dentro da clínica médica, o que todo mundo tem medo? Nefrologia, vou fazer nefrologia. Então, é o meu perfil mesmo. Eu acho que o desafio da maratona, ele é incomparável. É claro que eu nunca fiz nenhuma ultra. Talvez o dia que eu fizer uma ultra eu tenha até medo de fazer, porque eu tenho medo de gostar muito e ficar complicado. Mas é a minha distância favorita por conta do desafio, por conta da sensação e diferentemente, eu acho que um pouco do porquê eu gosto tanto da maratona, acho que esse é um insight interessante que vale a pena trazer. Eu só corri 2 maratonas na vida. Em nenhuma das duas eu quebrei. Ao contrário, nas duas eu cheguei muito bem, sentindo que eu sobrei muito. Eu até tenho como meta, o que pode parecer estranho, terminar uma maratona com a sensação de tipo, nossa, dei meu máximo. Que isso não aconteceu ainda. Eu já corri 10K pro talo e é horrível. Eu já corri meia maratona pro talo e também não é das coisas mais gostosas. Principalmente o finalzinho. E eu nunca corri uma maratona sentindo que eu dei tudo. Por vários motivos. A primeira porque eu era conservador, que eu quis ser conservador. E a segunda porque eu tava vindo de 6 semanas sem correr. Então, eu tava tipo, meio preocupado de simplesmente não conseguir terminar. Então, eu fui ultra conservador. Então, eu não sei se depois de correr uma maratona realmente forte, eu mude de opinião. É um risco aí que eu tenho. Mas acho que aqui tem uma dica. Né? Para você gostar da maratona, evite, pelo menos na primeira, de falar, vamos supor, a minha previsão de corrida pelo relógio, o meu treinador acha que eu consigo correr para 3:20, então eu vou tentar 3:15. Não faz isso, cara. Eu diria até assim, se o seu relógio fala 3:20, vai para 3:25. Se você estiver sentindo Põe uns muito 5, bem, 10 minutos aí, se você estiver se sentindo muito bem, nos últimos 10 dá uma apertadinha, você vai ter uma experiência muito mais gostosa, assim, sabe? Então eu acho que eu acho que é muito por isso, assim. E outra coisa que eu acho que explica um pouco isso, assim, e aí não é coisa pessoal, é uma questão de zona de treinamento, né? A gente já falou isso várias vezes, mas quanto mais intensa a prova, é mais perto de dizer 5 você vai fazer. Né? Como eu já falei, eu já corri, até 100 metros eu já corri. 100 metros não tem graça, eu sou lento, sempre fui, vou morrer lento.
E não dá nem pra sentir nada, né? Mas eu já corri 100, 200, 400, 800, 1.500, 3.000, 5.000, 10.000, 15, 21 e maratona. E essas provas mais curtas, gente, pra quem corre dando 100%, é muito desconfortável. Eu acho muito desconfortável. Mesmo a meia maratona, que a última que eu corri pra tentar RP, é horrível. Você chega no quilômetro 12, você fala, tô morrendo, e você vai. Na maratona, você naturalmente, por questões fisiológicas, tem que correr em Z2, Z3. Então, assim, isso muda a maneira como você está correndo a prova. Não que seja fácil, né? Mas é diferente. Você chega na metade de uma maratona, o certo seria você passar relativamente confortável. Relativamente confortável. Agora, na metade da meia, você não tá bem. Não, ao contrário. Não tá Você bem fala, eu corri uma nem desde meia o recente, começo. eu corri aqui a ASICS Golden Road esse ano, Uhum. que eu corri bem conservador, e aí sim, eu cheguei super bem e foi super gostoso. Porque eu corri... Foi a do Rio, né? Não, foi a de São Paulo. Ah, tá. Que não foi tão. Não foi extenuante, mas é porque eu não dei 100%, entendeu? Então acho que é Sim. muito disso. Acho que tá respondido, né? Perfeito. 17. Essa aqui, Murilo. Qual o tempo de preparo para correr uma São Silvestre para alguém treinando de 5 a 10 quilômetros, dia sim e dia não? Então a pessoa está treinando ali dias alternados, treinos que são entre 5 e 10 quilômetros. Isso. Vai lá, Murilo. Essa é para você que é treinador. Eu não vou nem tentar responder. Olha, é uma pessoa que já não tem um volume de treino tão pequeno assim, né? A pessoa corre de 5 a 10 quilômetros dia sim, dia não. Vamos supor que ela corra de 3 a 4 vezes na semana, vamos supor que sejam 8 quilômetros 4 vezes na semana, poxa, ela já corre 30 e poucos quilômetros por semana. Para São Silvestre, para quem não sabe, a São Silvestre tem a distância de 15 quilômetros, ela não está tão distante assim desse objetivo, né? Eu não sei há quanto tempo essa pessoa está nessa rotina, né? Pode ter começado semana passada e mandou a pergunta para gente. Mas se ela já está nessa rotina já há um tempo considerável, 4, 6 meses, um ciclo preparatório tradicional para São Silvestre de 12, 16 semanas ali no máximo, 3, 4 meses, um incremento bem tranquilo do volume de treino, nem vai aumentar muito o volume dos treinos semanais, talvez os treinos longos ali, vai fazer um treino de 12, um de 14, talvez, pronto, acabou. Em 3, 4 meses essa pessoa provavelmente estará apta a correr a São Silvestre. Eu só não diria um tempo mais curto também, porque, para ser sincero, a pessoa que corre de 5 a 10 quilômetros, se ela já faz isso há um bom tempo, se tivesse que apostar, alguém apostasse com ela, se ela descansasse, fizesse um polimento, ela correria 15 quilômetros provavelmente. Ia cansar? Ia, não ia ser a coisa mais saudável do mundo? Não. Ainda Mas mais a ela São correria, Silvestre que tem a mas Brigadeiro, né? isso que eu ia falar. São Silvestre não é o lado dos trajetos mais simples do mundo, né? Não só pela Brigadeiro, mas pelo Minhocão, pelas Tudo. curvas, uma prova Curvas. técnica, calor, etc. Então, por conta disso, uns 3, 4 meses de preparação para essa pessoa provavelmente deixariam ela apta a correr a São Silvestre. Você concorda? Eu concordo. Eu acho que assim, eu não sei, como você falou, né, exatamente da onde essa pessoa tá vindo, mas se a pessoa nunca correu 15 na vida, vamos supor, se a pessoa já correu 10, nunca correu 15, e vai correr a São Silvestre, se ela for com calma, sem querer, quero correr para tal tempo. Não, quero completar a prova sem andar. Beleza, você faz aí um ciclo de o que você falou, 12, 16 semanas, talvez desse até para ser menos, mas assim, coloca uma janela de 6 meses. A gente tá agora em final de julho, então começa aí em agosto, um treinamento bem, uma progressão bem lenta, você vai chegar bem lá em dezembro e vai conseguir correr. Boa. Aliás, Perfeito. recomendo a todos que corram a São Silvestre. É Com maravilhoso. certeza. Beleza. Vamos lá, 19. 19. Quais as métricas mais confiáveis para determinar desempenho na maratona? Essa acho que é mais Pelo que para eu entendi você. aqui, a pessoa, sei lá, vamos supor, ela vai correr uma maratona, ela quer saber previsão de tempo dela na maratona, alguma coisa nesse sentido. Foi assim que eu entendi essa pergunta. Uhum. André, tem 1 milhão de formas, né? Tem muitos treinos que a gente pode utilizar os resultados da pessoa nos treinos para tentar determinar, estimar tempo na maratona. Os próprios treinos longos, o conforto com o qual essa pessoa termina um treino longo X, Y e Z em ritmo confortável. Eu gosto muito, assim,
Teste ergospirométrico é uma forma bem É interessante, o porque padrão tendo ouro. as É a zonas melhor maneira. padrão ouro, exato, tendo os limiares ventilatórios, a gente consegue prever com maior exatidão qual é o pace feito, obviamente, no lugar bom, né? O teste ergospirométrico, preferencialmente sem incremento de inclinação, porque se trata de um atleta mais bem treinado. Então, o ideal é que faça o teste ergospirométrico numa clínica de medicina do esporte, onde eles vão usar um protocolo focado mesmo em corrida, vão aumentar a velocidade, não a inclinação, né? Tentando levar uma fadiga muitas vezes periférica, né? Que não é cardíaca, é uma fadiga muscular muitas vezes, né? A pessoa para porque está com a perna doendo, não porque chegou no limite do seu coração, né? Digamos assim. Então, o ergospirométrico é o padrão ouro. A gente pode utilizar testes de campo, como o teste de quilômetro, mas é difícil levar ferro e fogo ali, a inferência do resultado do teste de 3 quilômetros para maratona, apesar de quando a gente estimam pace, zona de treinamento, etc., tem lá a maratona. Só que assim, putz, é uma baita diferença, né? 3 quilômetros para maratona, tem muitas que podem influenciar. Então, assim, de teste mesmo, de campo que a gente pode fazer, eu gosto muito de pegar como resultado uma meia maratona recente dessa pessoa. Boa. Uma meia maratona bem feita, feita ali pro limite mesmo. Eu gosto bastante. Então, assim, poxa, eu não tenho a calculadora, obviamente, decorada na minha cabeça, mas uma pessoa que fez ali a meia maratona dela para 1h30, podemos falar numa maratona para 3h10, 3h12, com certa Sim, tranquilidade, né? exato. Não é uma pessoa que vai fazer a maratona para 3h40, a não ser que ela quebre, que tenha algum problema, né? Então, e Isso também é não é a pessoa que vai buscar o sub 3 horas, né? Se ela exato. não tem isso nem na meia, não faz sentido a Isso gente é almejar isso interessante. na maratona. Isso é interessante, assim, pode parecer estranho. Por exemplo, você pega um cara que correu para uma meia maratona, para 1h25, vamos supor, né? Uhum, Que é um tempasso, né? Esse sim. cara, 1h25 tal, ele já tá flertando com o sub 3. Pode parecer estranho. Pô, ele Uhum, vai correr. Ele correu. O máximo que ele conseguiu foi 1h25. Se você dobrar, você tá falando de 2h50. Será que ele conseguiria uhum, correr outra maratona inteira nesse ritmo? Não, obviamente não. Mas não é tão sim. diferente assim. Porque quando você tira esses 5 minutos aí, você dá essa folga pro cara passar a meia, isso aí por quilômetro dá uma diferença significativa. Né? Então, assim. Sim. Existem inclusive treinos, né? Você pode usar alguns treinos específicos para tentar estimar isso, enfim. Mas, enfim, existem A várias gente falou, maneiras. né? Desculpa, André, te interrompi, mas a gente falou, né, recentemente num episódio sobre treinos em ritmo de prova. Então, aquele atleta já Exatamente. mais avançado, vai fazer um treino longo com ritmo de maratona. Poxa, se ele tem um bloco de 10 quilômetros no meio do treino dele de 26 quilômetros que ele tem que correr no ritmo de maratona, poxa, se ele penou ali para correr esses 10 quilômetros no ritmo da maratona, tem alguma coisa estranha, né? Agora, se ele fez direitinho, fez bem ali, poxa, estamos no caminho certo, né? Então, esses tipos de treino também nos ajudam a entender se a gente está almejando aí o ritmo correto ou não para a prova. Boa. Beleza. Vamos para 20, então. Uhum. O que a corrida te ensinou sobre a vida fora do esporte, André? Responde aí Cara, primeiro. na verdade, ela não me ensinou exatamente isso, mas ela reforça algo que eu já falei aqui, quem é ouvinte já sabe que eu penso assim. Ela me mostrou mais uma vez que tanto no esporte, quanto profissionalmente, quanto financeiramente, como academicamente, como em relacionamentos, as coisas realmente boas, grandes, os verdadeiros sucessos envolvem disciplina, consistência e longo prazo. Então, assim, a pessoa pode estar falando assim, pô, mas você está falando isso de um relacionamento, que é casamento, por exemplo. Casamento de sucesso, ele tem disciplina, ele tem comprometimento, ele tem uma construção de longo prazo. Gente. Não dá para você ser curto prazista com um casamento. O Uhum. investimento, que eu já falei, já citei aqui várias vezes, né? Mesma coisa. Quanto mais longo prazista seu pensamento, maior é a chance de você fazer uma boa gestão do seu patrimônio. Estudo, né? Eu como professor posso falar, né? Hoje em dia sempre vai ter alguém que fala assim, para de fazer isso, eu tenho aqui uma fórmula mágica, tal, não sei o que, faz isso aqui que você vai... Você pode até ter artimanhas e procurar a maneira mais eficaz de estudar, mas o que vai fazer diferença no longo prazo é o tempo que você põe, a consistência que você faz.
Então, eu acho que a corrida, ela, na verdade, ela corrobora aí uma filosofia que eu tenho que eu aplico praticamente a todas as áreas da minha vida. Uhum. Perfeito, André. Tudo que eu aprendi com a corrida, né, vai ao encontro do que você falou, né? Você mencionou aí área financeira, relacionamento amoroso, casamento, etc. Também é feito de altos e baixos, né? A gente aprende com esporte, aprende com essas outras coisas também, que há altos e baixos em tudo, né? Mas o importante é você continuar seguindo, ter a constância que você falou, a disciplina, o foco para pensar em médio e longo prazo e alcançar seus resultados, né? Então é bem por aí. E isso não só a corrida ensina, né? Para quem ouviu lá o nosso primeiro episódio, onde a gente fala sobre a gente conta um pouquinho sobre as nossas histórias, né? Eu já pratiquei uma série de modalidades esportivas na minha vida. Lutei taekwondo 13, 14 anos, joguei vôlei, joguei basquete, nadei, fiz triatlo, fiz um monte de coisa. E o esporte nos ensina isso, né? Uhum. Então é muito interessante. E tudo é treinável, né, André? Então, da mesma forma, você quer investir, você começa não entendendo nada, você não sabe o que é um CDB, você não sabe Uhum. como calcular a inflação, você não sabe nada, mas aos pouquinhos você vai aprendendo. Então, aos poucos você vai ficando mais familiarizado com a coisa, leva tempo, mas as coisas vão melhorando, vão evoluindo, então tudo é uma questão de treino, né? E tudo na vida. Então, tendo essas características que você mencionou, a gente é capaz de alcançar qualquer coisa que a gente queira, né? Então, isso é bem legal. Boa. Maravilha. Bom, essa aqui. O que os ouvintes ainda não sabem sobre os bastidores do podcast? Bom, tem muita coisa, a gente não fala tanto de bastidor. Essa aqui é até Uhum. uma pergunta que eu falei pro Murilo. Pô, eu não sei muito bem o que falar. Ele deu algumas ideias aí. Fala aí, Murilo. É. Bom, primeira coisa que todos já devem imaginar, a gente grava em casa, né? O André grava na casa dele, o André mora perto da Avenida Paulista, certo? Isso. Eu moro no bairro da Vila Mariana, a gente grava de casa, a gente já cogitou ir para estúdio, tem uma questão financeira envolvida, é claro, né? A gente ainda banca boa parte do podcast aí dos nossos bolsos, então tem essa questão, tem uma questão logística também, que a gente acabou encontrando aqui um meio termo entre qualidade, né, de áudio, de vídeo, de facilidade de gravação, então gravar em casa nos traz uma possibilidade muito maior, né, de alinhar as nossas agendas que são tão atribuladas. Então, eu fico imaginando, imagina se a gente ainda tivesse um terceiro fator, que é o horário de reserva de um estúdio profissional, Exato. para o qual o André e eu teríamos que nos deslocar. Então, tudo isso faria com que a logística aqui de gravação no podcast fosse ainda mais complicada e talvez a gente não conseguisse gravar com a frequência com a qual a gente grava atualmente, que é semanal. A gente começou com o podcast quinzenal, em pouco tempo a gente migrou para semanal, e eu acho que o fato da gente gravar remotamente nos ajuda muito, principalmente também quando a gente tem convidados, né? Que ainda é mais difícil ainda para a Exato. gente alinhar as coisas, né? Uma outra curiosidade que eu mencionei para o André, muitos devem achar que eu e o André a gente se encontra toda hora, que somos amigos de longa data, etc. Mas não, o André ele foi meu aluno, já me indicou muitos alunos, inclusive agradeço muito sempre ele por isso. A gente só se viu praticamente uma vez, então uma vez que a gente foi correr a São Silvestre, nós nos encontramos lá antes da prova, São Silvestre de 2023 para 24, se eu não me engano, Isso, é isso certo? mesmo. Isso mesmo. Então a gente só se encontrou uma vez pessoalmente. Todos os outros encontros foram remotos e o André me convidou aí para tocar esse projeto, esse sonho que ele tinha aqui de criar um podcast de corrida e eu topei, né? Isso foi no começo do ano passado. E uma outra curiosidade que eu pensei, atualmente não mais tão atuante, mas por questões de gestação, mas a minha esposa Natália ajudou por muito tempo a gente aí nos bastidores do podcast, editando vídeos, criando posts, escrevendo legendas, etc. Em breve ela vai voltar, mas agora ela está focada em algumas outras coisas, mas ela ajudou bastante a gente Com por um certeza. bom tempo. E o que mais que a gente tem de curiosidade? Acho que essas são as Não, principais, né? eu acho que esse podcast artesanal que a gente faz aqui, né? Que é tipo. Aham. Tem um lado, assim, de certo amadorismo, embora a gente leve com muita seriedade, né? A gente nunca falhou, pô, um dia que não entrou episódio.
A gente leva muito a sério as postagens e tudo mais. Mas é que o Murilo falou, né? Esse modelo relativamente simples acaba sendo um modelo viável, né? A gente, obviamente, inclusive está na nossa meta lá do Apoia-se, tem o sonho de gravar num estúdio profissional, né? Como eu já falei, sou professor, eu tô toda semana no estúdio profissional, eu sei como é que é trabalhar com um videomaker, trabalhar com uma câmera 4K, que é como eu gravo lá no estúdio. Eu sei a diferença que faz, né? Inclusive gravo podcasts por lá, né? E assim, é uma delícia, você grava, não precisa pensar em edição, outro bastidor. Eu edito os episódios, é uma edição que eu sei que talvez alguém que seja um pouco mais criterioso pode dizer que não é das melhores, mas é o que eu consigo fazer como médico no meio da minha rotina, né? O Murilo faz os cortes, então a gente divide as tarefas e faz tudo aqui meio que por, assim, barriga no balcão, literalmente, assim. Esse é É o isso. nosso modelo. Vamos ver se um dia a gente consegue patrocínios, se a gente consegue crescer o Apoia-se para profissionalizar de vez, que eu acho que é um sonho. Eu tenho esse sonho, acho que o Murilo deve ter também. Para que Sim, a sim. gente subir o nível, né, da qualidade. Embora, por que dito tudo isso, que eu tenha vontade de subir o nível e tal, eu acho que nada é mais importante do que falar sobre uma coisa que a gente gosta. Então o Murilo trabalha com isso e eu tenho isso como meu hobby, então isso faz muita diferença. Outro ponto, nós dois somos da área da saúde, então facilita muito a gente a compreender do que a gente está falando. É diferente de, eventualmente, nada contra, mas eventualmente alguém que é totalmente leigo e começa a querer falar de corrida e às vezes não tem o conhecimento, a base, né, para poder falar, entender. A gente fala de zonas de treinamento, a gente fala de lesões, a gente fala de grupos musculares. Tanto eu quanto o Murilo estudamos fisiologia, tanto eu quanto o Murilo estudamos anatomia, tanto eu como o Murilo sabemos ler um estudo científico que envolve alguma coisa da saúde, né? Então, acho que assim, esse lado eu acho que ajuda bastante, né? Então, é mais ou menos por aí. A gente espera que a gente está caminhando aí perto. Estamos relativamente perto do episódio 100, está no 60 alguma coisa. A ideia é chegar no 1000, gente. E eu conto com vocês para ajudar aí. Num piscar de olhos a gente chega lá, né, André? E é isso, a gente tem as divisões de tarefas, né? Um vai cobrando o outro. Eu edito os Reels, o André cria legendas super bem feitas, a gente cria as pautas. A gente gosta muito de ir para criar pauta, a gente coloca as ideias lá no chat GPT, ele ajuda a gente a criar pautas super bacanas, né? Mas Nos que a ajuda a gente não organizar usa só o chat ideias. GPT, tá, gente? Pelo amor de Não, de Deus. forma nenhuma. A gente pega muito estudo científico também, Até mas é porque claro que a o chat ferramenta. GPT para conhecimento de corrida, por enquanto, ele ainda é uma porcaria. Né? Ele ajuda a Sim. estruturar ideias que você já colocou lá. Isso. Ele organiza de um jeito que fica mais fluido. Mas ele não te dá uma pauta que dá para você copiar e colar, não. Tá bom? É isso. E uma outra curiosidade, André, que eu lembrei aqui agora é que tanto eu quanto o André, a gente não gosta muito do Instagram, né? A gente briga com o Instagram toda hora, ele trava a gente vai fazer um impulsionamento pago de algum Reels e de repente ele trava, ele não permite com que a gente faça. Então a gente quer dar dinheiro, né, para a plataforma, mas ela não quer receber da gente, então a Vai gente briga entender, com o né? Instagram toda hora. Tanto eu quanto ele somos meio low profiles aí, então a gente no Exato. começo penava para criar conteúdo, mas atualmente já se tornou algo mais fluido, né? Mas é Exato. isso, e um vai cobrando o outro, a gente vai fazendo com que tudo dê certo aí, aos É, pouquinhos a gente vai crescendo. esse ponto do Instagram, assim, eu vou falar aqui uma coisa um pouco polêmica. Se tivesse um botãozinho assim, aperte aqui e elimine o Instagram da face da Terra, eu apertaria com gosto esse botão, assim. Eu entendo que tem coisa boa, como tudo na vida tem coisa boa, mas eu acho que o efeito, o resultado final dele na sociedade é ruim, na minha opinião. Uhum, Existem outras maneiras. Eu gosto muito, por exemplo, de YouTube. Né? Acho que é uma coisa de velho, né? Eu que com perto dos meus. Não que 40 anos seja velho, tá, gente? Pelo amor de Deus. Não, mas assim, eu já não sou dessa geração que tudo é rápido, que tem que ser o vídeo de 1 minuto. uhum. Eu acho um saco. Os Reels tem que ter 1 minuto. Aí às vezes várias vezes eu gravo, eu olho, puta, 3 minutos. Não deu. Vou ter que encurtar. Daqui a pouco você tá deixando de fazer um conteúdo que você acha que ia ser melhor porque tem que ser rápido. Mas assim, não adianta brigar, né? Essa é a lógica.
A gente quer impactar outras gerações, a gente não quer ficar falando só com gente da nossa idade. E é por isso que a gente tem o Instagram. Aliás, para quem não acompanha, siga a gente lá, a gente entende que tem a sua importância. Mas é isso, a gente não realmente, esse é um bastidor interessante que nem eu nem o Murilo somos muito fãs. Eu nem tenho Instagram pessoal, eu só tenho profissional. E aí eu junto tudo lá, que a pessoa que às vezes entra no meu, eu fico pensando isso, né? Entra no meu Instagram, que aliás é @Dr. André Moraes Nefrologia. Tem conteúdo sobre nefrologia, tem conteúdo sobre corrida, tem conteúdo sobre provas de residência, tem conteúdo sobre revalidação, porque eu concentro tudo lá. Eu não tenho... O que você não vai encontrar lá? Uma foto eu, minha esposa e meu filho no almoço. Não vou botar lá. Isso é meu, entendeu? Mas... E eu sei que isso é errado, né? Do ponto de vista do algoritmo gosta, que dizem, né? Que você coloque coisas pessoais, né? Eu não me sinto... Eu não sinto... Não é que eu não quero, eu não sinto necessidade, sei lá. Coisas de cada um. Eu reparei que no meu Instagram pessoal, há um tempo eu dei uma olhadinha, assim, eram, sei lá, 3 fotos de ano novo, assim, sabe? Eram os últimos 3 posts, 3 anos novos. Aí eu falei, caraca, preciso melhorar isso. Aí comecei a pôr umas coisas mais de corrida, eu correndo, alguma coisa assim, mas é bem low profile também. Não, e uma coisa que eu só para falar, que foi um insight, um ponto que a Luciana levantou, que eu acho que é um grande ponto, né? Quando você cria um conteúdo podcast, né? Isso é uma das coisas que eu tenho orgulho, pessoal, assim, sendo bem transparente aqui com vocês. Eu olho assim lá, a gente tem 60 e poucos episódios. Cara, é um compilado de conhecimento, modéstia à parte, assim, né? E obviamente com participação, pelo menos, na verdade deve ser mais, né? Pelo menos 50% do Murilo, que assim, não é pouca coisa, assim. A gente tá falando ali de, sei lá, mais de 70 horas de conteúdo sobre corrida que tá lá, entendeu? Foi criado, tá gravado, a pessoa... Eu acompanho isso, então, quando entra... Eu vejo que tem gente que entrou hoje que tá ouvindo lá o episódio 2, episódio 3, episódio 4. Vira e mexe, a gente fala, pô, escuta lá o episódio 12 de zonas de treinamento, que eu até decorei de tanto recomendar. O Instagram não tem isso, você posta um negócio... Aí é um dia, daqui a pouco, pum. Aí o cara entra ali, ele parece que você é um nada. Você nunca fez nada, você tá postando pela primeira vez. Então é uma, vamos dizer assim, é uma batalha meio desleal, assim. Sabe? Sim. No YouTube é a mesma coisa. No YouTube você vai lá, você entra num canal novo, né? Com o exemplo da Luciana Haddad. Lá tem um compêndio. Ah, eu quero falar de beta-alarina, tem um vídeo. Eu quero falar sobre mitocôndria, tem um vídeo. Eu quero saber sobre fortalecimento, tem um vídeo. Então acaba virando uma biblioteca. Vira um lugar onde você pode acessar conteúdo de qualidade, com curadoria científica e tal. Então, acho que conversa mais com o nosso modelo. Além de que a gente é um podcast que passa de 1 hora. Esse episódio mesmo a gente teve que cortar em 2, porque senão ia ficar um episódio de 3 horas. Então, acho que é muito mais a nossa cara. Bom, falamos demais sobre esse ponto, que eu achei que a gente não ia falar nada. Mas, enfim. Viu só? Vai lá. Verdade. Vamos lá, Murilo. Pergunta 22. Qual foi a prova mais marcante que você já correu? Olha, André, uma prova bem marcante que eu já corri foi uma prova no dia 11 de abril de 2009. Eu tinha 17 anos, foi a meia maratona internacional de São Paulo. Largada e chegada dentro da cidade universitária, na USP. E foi uma prova engraçada porque eu fui para essa prova com a minha mãe e meu pai. Meu pai, para quem não sabe, separado. Eu tive pouco contato com meu pai ao longo ali da minha criação e atualmente também tenho pouco contato. Desta vez não sei porque ele foi junto para assistir lá a corrida. E eu lembro que eu peguei um baita de um trânsito lá com a minha mãe e meu pai no carro, não sei o quê, aquela dificuldade para chegar, ruas interditadas, não sei o quê. Sei que eu saí do carro, né? Minha mãe estava dirigindo, eu e meu pai, a gente saiu do carro e a gente foi para a largada, né? E minha mãe foi procurar um lugar para parar. E para quem já correu prova lá na USP, eles pegam alguns USP, o bolsão da faculdade de... esqueci qual que é, mais próximo ali, perto do portão 1 da USP, pegam alguns bolsões e fazem de estacionamento, mas assim, demora para chegar, para voltar, para chegar na chegada. Então minha mãe foi fazer isso e eu e meu pai, a gente foi para largada. E foi engraçado, porque eu fiquei meio
meio puto, assim, que eu falei, pô, sacanagem, né? Meu pai tá aqui comigo, meu pai me acompanhou pouco durante a minha criação e a minha mãe, que sempre esteve presente, tá lá estacionando o carro, né? Ao invés de estar aqui assistindo a largada, torcendo por mim, né? E isso, de certa forma, me deu uma certa vontade de correr forte ali, né? E uma certa, entre aspas, raiva ali que eu canalizei para performance. Eu corri bem, eu não lembro o meu tempo para a prova. Acho que foi tipo 1h37, 36, alguma coisa do tipo. Mas eu lembro que na época tinha premiação por categoria, né? E na categoria 16 a 18, eu acho, que era a primeira categoria, nem sei se ainda pode correr com essa idade hoje em dia, mas eu lembro que eu fiquei em primeiro na minha categoria, né? Não foi um tempo de alguém muito forte, né? Não foi um sub-30, não foi 1h20 na meia, mas eu fiquei em primeiro, então foi divertido e teve premiação dentro do CP USP, teve um palco montado, um pódio e tudo mais, e me chamaram lá, né, para premiação. Tinha ali sei lá, umas 100, 200 pessoas assistindo a premiação, até porque em breve eles iam premiar os profissionais mesmo. E era aniversário da minha mãe, né? Dia 11 de abril é aniversário da minha mãe. E aí, quando eu subi para receber o prêmio, antes de receber, eu falei pro cara que estava anunciando lá os classificados, eu pedi para ele chamar minha mãe para me entregar o troféu, né? E ela subiu lá no palco para me entregar o prêmio. E aí foi bem legal, tem essa foto, tal, tem o troféu aqui em casa ainda. Então foi uma prova que me marcou, né? Não foi nenhuma prova, nossa, eu corri uma major, uma prova fora, bati um RP, nem nada do tipo, mas foi uma prova que me marcou por essa questão sentimental mesmo aí com a minha mãe, então foi bem bacana. Muito legal, Murilo. Bom demais. Legal. E Olha, você, André? olha, eu vou falar da minha primeira maratona, Buenos Aires 2023. Uhum. Também tava com a minha família lá, minha esposa não tava, porque ela tava grávida, já bem grávida. E a gente ficou um pouco receoso, né, de ir para outro país, né? Mas o ciclo inteiro foi gostoso, minha esposa grávida, é uma fase louca, né, que a nossa cabeça fala, nossa, vou virar pai, o Murilo tá passando por isso agora. Uhum. E a prova, como eu já falei, não quero me repetir aqui, mas foi uma prova muito boa, no sentido de que eu não senti dor, curti a prova inteira, fiquei feliz, eu realmente aproveitei cada quilômetro. E, enfim, foi um marco, assim, acho que é isso. Uhum. Boa. Excelente. Pergunta 23. Estamos na reta final, hein? É. Qual foi a lesão mais marcante da sua trajetória, André? Puta, cara, essa é uma que eu não queria responder, né? Foram muitas lesões, mas com certeza a mais marcante foi a lesão pré-maratona do Porto, em 2024, que Uhum. aquela coisa, né? Família inteira, dessa vez inclusive a minha esposa, a família dela, né? Que é minha família também, né? Então, meu cunhado, minha concunhada, ia ser a primeira maratona do meu cunhado também, a gente ia correr junto, a gente tava super empolgado. E acho que faltava 10 semanas num treino específico lá, eu senti o trato, que era uma lesão completamente nova, que nunca tinha tido nada disso, não estava entendendo nada. Eu achei que eu tinha lesionado meu menisco, porque era uma dor que era uma dor meio dentro do joelho, uma coisa esquisitíssima, e meio que. Aí eu comecei a fazer físio, aquela coisa, será que eu vou conseguir correr? Será que eu não vou? E aí Uhum. falei, puta, não vou correr, não adianta, paciência. Eu até acabei o que eu fiz, me inscrevi para os 10K que ia ter no mesmo dia. Falei, vou tentar correr os 10 e dane-se. Uhum. E aí, na semana da prova, a prova era no domingo, na terça-feira, foi o dia que eu voltei a correr. Eu corri 6 quilômetros, sem dor. Sim. Aí eu até falei, putz, corri 6 quilômetros sem dor, cara, mas 6 para 42 Tem uma diferença é uma boa. diferença considerável. Aí no sábado Uhum. fui buscar o kit lá em Porto. Cara, eu olhei pra aquele lugar, aquela, puta, bonito pra caramba. Eu falei, meu, que se dane, eu vou tentar. E deu certo. Fui super conservador. Terminei lá. Eu lembro que eu senti tédio de tão devagar. Claro, gente, devagar na minha coisa. Eu corri a primeira meia para 2 horas e terminei a prova para 3h50, porque na segunda metade eu falei, acho que vai dar certo, eu apertei um pouco o passo. Uhum. Mas foi isso, assim, foi uma lesão muito frustrante, não consegui melhorar meu tempo, mas por outro lado eu completei a prova. Acho que seria isso. Boa, maravilha. E, André, para responder essa pergunta, para eu responder, necessariamente no universo da corrida, ou será que eu posso citar uma outra lesão Não, da pode minha. citar uma outra.
Tá, eu tive uma lesão uma vez, um estiramento, eu até fui pesquisar aqui no Google, digitei aqui rapidinho enquanto você falava, eu acho que foi no pectínio, que é uma musculatura bem pequenininha ali, perto da nossa virilha, responsável pela adução do quadril. Como eu já falei aqui, falei em outros episódios, treinei taekwondo por muito tempo, se eu O não me engano foi em pectínio, se eu não me 2000 engano, ele é o agonista da adução do quadril. Se eu não me engano. Se meu curso de anatomia que eu fiz lá Isso, em é exatamente isso, André. 2007. E assim, se não me engano, foi em 2012 ou 2013. Eu ainda treinava um pouco de taekwondo e eu lembro que eu estava já na faculdade, já não treinava com tanta frequência, e aí que tá o problema. E aí a gente foi fazer um treino lá no CPUSP, para quem conhece lá o Centro de Práticas Esportivas da USP. E eu fui lutar, né, fazer uma luta no final do treino com um cara que era o técnico do laboratório onde eu fazia a minha iniciação científica. E aí eu fui aplicar um golpe nele, um chute nele, que ele deslocou para trás, eu tive que tentar buscar o corpo dele com o meu pé, e eu estirei essa musculatura. Na hora doeu, mas assim, ok. Mas quando esfriou, assim, foi terrível. Eu lembro que eu tava de carro, eu não conseguia voltar para casa dirigindo direito, tava doendo muito. E eu cometi um erro muito grande que foi não ir ao hospital logo, né? Então eu não me lembro quanto tempo eu esperei, mas sei lá, 10 dias, 2 semanas, e o negócio continuava doendo. E quando eu fui, já tinha um monte de tecido de cicatrização, as fibras todas tortas, o negócio todo errado ali, cicatrizado de uma forma incorreta. E aí, quando eu fui finalmente fazer uma fisioterapia, a primeira etapa da fisioterapia era, não sei se é o termo correto, mas como se fosse estirar novamente essas fibras para depois realinhá-las, né? Então, boa parte da minha fisioterapia era um alongamento horrível que tinha como intuito romper fibras musculares, né? Então, isso me Nossa. marcou demais porque era muito dolorido, assim. O meu fisioterapeuta, ele era grandão, assim, bem forte, e ele pegava, assim, minha perna e eu tinha vontade de morrer, assim, sabe? Era realmente muito doloroso. Era, sei lá, tipo, 10 séries de 1 minuto de Acho que você alongamento, escolheu o assim. fisioterapeuta errado aí, Murilo. Pois é, pode ser, viu? Eu não sei se foi a conduta correta, o que era pra época, o que não era, mas eu sei que me marcou muito pela dor que eu senti. Depois eu sarei mesmo e fiquei bom, nunca mais tive nenhum problema, mas foi uma lesão que realmente me marcou. E no universo da corrida, minha tendinite de tendão de Aquiles, que eu tenho em ambos os lados, que já tá muito melhor, mas que eu tenho toda hora me atentar Ficar ao esperto, né? fortalecimento, à progressão de carga, você sabe como é chato. É chato, é chato. Vamos para a próxima pergunta, Murilo, que é uma pergunta que eu confesso que de início eu não entendi totalmente, mas acho que, não sei se você entendeu, imagino que seja, mas vamos ver se é isso mesmo. O que separa o amador apaixonado do profissional consistente? Beleza, André. A pessoa que mandou essa pergunta, eu acho que ela quis entender o que separa um amador inexperiente, iniciante, digamos assim, que quando ele usa o termo apaixonado, vem na minha cabeça aquela pessoa guiada por emoções, né, não pela razão. Então, aquele corredor que ele é eufórico, ele é ansioso, ele é imediatista, versus o profissional consistente, que ao meu ver também poderia se enquadrar aqui o termo amador experiente, o amador intermediário, avançado, não necessariamente um profissional, né? E a grande diferença, André, é o amador apaixonado, aquele que ainda está galgando ali os primeiros passos na corrida, ele quer tudo para ontem, ele é imediatista, ele quer os resultados a curto prazo, ele não entende que o jogo é a médio e longo prazo, ele não sabe muito bem qual que é o objetivo dele, então ele quer melhorar em tudo, né? Ele quer correr mais rápido, ele quer correr mais, ele não tem um objetivo claro, ele não entende a importância do descanso, da recuperação como parte do treinamento. Então, ao meu ver, esse é o corredor apaixonado, amador apaixonado, e o que separa ele de um profissional, de um amador mais experiente, é a constância nos treinos, é a disciplina, é aquela pessoa que sabe a importância de cada um dos tipos de treino, assim como a importância do descanso para a boa adaptação do corpo dele, né? Prevenção de lesões e tudo mais. É aquela pessoa que tem foco. Então, meu foco agora é a meia maratona, então é a meia maratona.
Eu não vou me preocupar em obrigatoriamente melhorar meu tempo no 5K, 10K, por mais que talvez isso possa acontecer ao longo do processo, mas o foco é a minha maratona, então ele vai fazer treinos para isso, né? Pouco importa se ele vai melhorar ou não para a maratona dele, não. Meia maratona é o foco, então eu vou fazer treinos focados nesse objetivo. Então essa, na minha opinião, é a grande diferença entre esses dois perfis. Boa, Murilo. E assim, é importante. Eu vou pegar essa pergunta para falar uma outra coisa. O que eu tenho visto, né, e não sei se você tem visto também, é o amador apaixonado querendo copiar o que o profissional consistente faz. E, gente, Uhum. não dá certo. Por que não dá Uhum. certo? Porque o profissional, primeiro, por ele ser profissional, ele já passou por uma seleção natural, do tipo assim, ele só conseguiu Uhum. chegar ao status de profissional porque ele tem uma capacidade de recuperação diferenciada, porque ele tem uma disciplina diferenciada, porque ele tem uma Sim, biologia diferenciada, uma fisiologia diferenciada, ou seja, ele não é profissional à toa. Não é porque ele, exato. lá, quando ele tinha 18 anos, em vez de ele fazer o vestibular para medicina, ele fez o vestibular para atleta profissional. Todo mundo sabe que não é assim. Não basta querer, você Uhum. tem que poder, né? E dois, o profissional, o trabalho dele é treinar. O amador, ele tem que encaixar o treino entre o trabalho, a paternidade, a vida social, os prazeres, é tudo muito mais difícil, né? Então, assim, Uhum. a diferença é todas as diferenças do mundo. Eu me Com considero um certeza. amador apaixonado, né? E a minha vida não tem nada a ver com um atleta profissional. Talvez Uhum. eu não acho que eu sou um amador apaixonado no sentido de que faça um volume absurdo, não. Muito pelo contrário, até diria que dentre os amadores apaixonados eu até treino menos do que muitos por aí, né? Uhum. Mas justamente porque o que eu quero é a consistência, né? Então acho que esse é o grande ponto aí que talvez eu complementasse. Boa. Boa. Ótimo. Pode fazer a próxima. Agora, 25, André, penúltima pergunta. Já pensou em desistir durante uma prova? O que te fez continuar, caso sim? Cara, eu vou ter que ser sincero, eu nunca pensei em desistir durante uma prova. Uhum. Pode parecer arrogância, sei lá o que, mas a verdade é essa. Eu nunca tive assim uma prova que eu me lembre que eu falei, cara, não vou completar. Não lembro, nunca aconteceu. Ponto. Uhum. Muito bom. André, a minha resposta é bem parecida. Eu acho que eu nunca pensei em desistir, ou pelo menos se essa ideia apareceu na minha cabeça, nunca se concretizou ou chegou perto disso. Duas provas que me marcaram muito na minha trajetória de dificuldade. O meio Ironman que eu fiz em Foz do Iguaçu, porque na parte da bike eu já comecei a ter umas cãibras, e daí eu fiz uma meia maratona, literalmente alternando caminhada e corrida, porque toda hora a cãibra voltava, Uhum. então foi bem penoso. Tava muito quente, muito úmido, toda a minha estratégia de hidratação e suplementação foi para o brejo, assim, já no ciclismo, e aí foi realmente terminar a prova. Foi minha pior meia maratona da vida, Uhum. e a minha primeira maratona, que eu tive câimbras também no final, né, em 2013 lá, Maratona de São Paulo, não foi a melhor prova para eu ter escolhido para ser a minha primeira maratona. E em ambas as vezes, poxa, André, tá difícil ali no final, tava sofrendo. Eu lembro até no final do meio Iron, minha esposa falou: Nossa, eu não sei como você não desistiu. Mas ela falou assim: Eu não sei como você não desistiu, mas eu sabia que você não ia desistir, porque ela me conhece. Então, assim, eu não só ia parar se eu caísse ali. Poxa, treinei tanto para aquilo, né? Porque no dia surgiu ali um imprevisto, né? Algo que fugiu do meu controle. Eu vou desistir? Eu não ia, assim, eu ia continuar. É muito do meu perfil isso, por mais que tenha sido bem penoso. Eu terminei com a amígdala gigantesca ali, tipo super debilitado o sistema imunológico já pro brejo, mas eu terminei. Então, assim, não, nunca pensei em desistir, prova é prova, eu vou até o final ali. Eu tenho um contraponto, cara, que é o que eu acho que é um contraponto que acho que é importante, assim. Eu já falei aqui, né, que já vi não. Todas as provas eu vejo cenas de pessoas passando mal e pessoas que erraram estratégia ou que não tinham estratégia ou que
treinaram para uma coisa e no dia da prova acha que vai ser iluminado e vai fazer coisa. Eu vou falar uma coisa que vai parecer estranho. Vai parecer muito estranho o que eu vou falar. Se você tá numa maratona, está no quilômetro 25 e de repente você vê, cara, quebrei, desista. Vai parecer estranho o que eu vou falar. Mas você desista. Por que eu tô falando isso? Cara, a saúde vem em primeiro lugar. Se você errou a estratégia, quebrou, e você tá ali se arrastando. Quantas vezes você não viu, Murilo? Eu vejo muito essas cenas. A pessoa, às vezes, ela tá quase que perdendo a consciência, né? Cambaleando. E aí vem alguém e fala, não, vamos. Cara, não, vamos nada. Você tá passando mal? Chama o médico, entendeu? Então, assim, eu tenho um pouco, eu acho que você já deve ter percebido, eu tenho um pouco de ranço dessa coisa, assim, de superação. Cara, se você não tá se sentindo bem, pô, tô sentindo uma dor no peito, desista. Não. Desista. Você, maratona hoje em dia tem todo mês. Se bobear, tem toda semana, se você estiver disposto a ir para um outro município. Desista. Não tem problema nenhum. Então, assim, eu vou para o outro extremo, assim. Claro, eu tô entendendo o que você está falando. Não é que você estava passando mal, você estava com cãibra, né? Dá para fazer. Exato. Você foi Mas, assim, eu vejo, cara, na última maratona que eu corri, Maratona do Porto, eu vi cenas feias, assim, pessoas deitadas de lado, todas vomitadas, assim, pessoas, aqueles europeus branquelos, tudo queimado, fez um dia de sol, né? E uma temperatura bizarra, assim, né? E eu não sei se eles não passaram protetor, né? Eles realmente são muito brancos. Eu sou branco, mas eles são, assim, né? Transparentes. Aquela pessoa toda queimada, cheia de sal, vomitando, e gente pegando ele, falando, vamos nada, cara, acabou. Vai cuidar da sua saúde, não tem porquê, sabe? Então, assim, eu até vi um post, assim, que a gente tava falando mal do Instagram, mas eu vi um post muito bom, assim, que acho que o título era Maratona a Qualquer Custo, né? Então, assim, aí tem a imagem de uma pessoa cruzando a linha de chegada, feliz, e conseguindo seu RP, beleza, maravilhoso, mas tem um monte de gente passando mal, vomitando. Não é isso, gente, entendeu? Não é aí que você tem que mirar, pelo menos na minha opinião, né? Quem sou eu, mas eu acho que não faz sentido, né? Eu acho que não é a todo custo, né, André? Não, Essas vezes, que nem você falou, eu tive câimbras e tal. Eu acho, acredito eu, que no momento nenhum eu coloquei minha saúde ali em risco, né? A minha vida em risco, muito menos, mas assim, é, essa reflexão ela é muito importante, né, André? Porque as pessoas estão ali torcendo por você, seus familiares, seus amigos, tal. Poxa, se você desistir da prova porque você está passando mal, sua saúde tá é, comprometida, etc., ninguém vai te amar menos por causa disso. Muito pelo contrário, né? Você exatamente. assumir isso, assumir que deu alguma coisa errada, etc., também é um Exato. aprendizado para você e para as pessoas que estão ali te assistindo. Você ter a humildade de reconhecer isso e tentar novamente, né? O tentar novamente também é uma Exato. probabilidade, tá tudo certo, né? Porque às vezes não significa que você treinou mal, às vezes você não estava no bom dia, você aconteceu alguma coisa que fugiu do previsto, muitos fatores podem influenciar, né? Exatamente. Então, assim, essa superação, eu tenho um pouco de. Claro, eu adoro esporte, né? Como uma pessoa que adora esporte, independentemente da corrida, eu sou um fanático, acompanho todos os tipos de modalidade, já tá falando, acabou de acabar, infelizmente acabou o Tour de France, você vê, aqueles caras, eles estão superando, mas na verdade eles estão dando 100%, eles não estão dando 120, eles estão dando 100, entendeu? Ponto. Sim. 100%. E vence o cara que tá mais preparado, não vence o cara que se supera. Vence o cara que tem a melhor fisiologia, tem o melhor potencial aeróbico, tem a melhor mecânica, a melhor aerodinâmica, no caso do ciclismo. É isso, cara. Entendeu? Acho que assim, Sim. esse negócio de a qualquer custo, caramba, meu. Caramba, não vou morrer nisso aqui. Se for pra morrer, não faz. Para hoje. Entendeu? Ao contrário, eu quero correr pra viver mais. Então, assim, É isso. nossa, cenas feias, cara. Isso é uma coisa que eu queria parar de ver, assim. Toda prova eu vejo cenas feias que eu acho que é um pouco do meu lado médico, assim. Eu não consigo. Eu fico. Pô, esse cara aqui depois vai dar entrada no hospital desidratado, vai dar entrada no hospital com hiponatremia, vai dar entrada no hospital com rabdomiólise. E são pessoas jovens, sabe? Que estão ali se colocando em risco. Então, assim, eu fico um pouco
Acho que não dá pra desligar, né, a cabeça de médico nessas horas. Não. Eu fico incomodado, assim. Falo assim, pô, cara, calma. Gente, Uhum. pega esse cara aqui, ele não tá bem, entendeu? Eu sinto E muito o que isso. dá mais, e o que dá mais raiva, né, André, é que uma porcentagem dessas pessoas, tudo bem, tiveram ali um mau dia, né, mas uma porcentagem delas também banalizaram a maratona, né? Eu diria Ou, que, ou menosprezaram a maratona à distância e talvez não com treinamento adequado, foram lá e se inscreveram numa maratona. E ô isso é muito Murilo, perigoso. isso é um ponto, assim. Esse negócio de, não era meu dia, é outra coisa que eu tenho um pouco de ranço, assim. Não- Uhum, Cara, vamos supor, pega um cara que, assim, saiu lá e quebrou no quilômetro 20 na maratona. Não era meu dia. Não foi isso. Não foi uhum, isso. Se você ficar. Se essa foi a lição que você tirou desse negócio, o que vai acontecer? Você vai quebrar na próxima. uhum, Entendeu? Você vai quebrar na próxima. Não é isso. Você saiu forte demais. Você não. Algum aspecto da sua preparação não foi adequado. A sua uhum. estratégia não tá ruim. A sua suplementação não tá adequada. Alguma coisa tem. Não é para quebrar no quilômetro 20. Precisa Entendeu? mudar, né, para a Exato. O cara próxima. Não que não adianta era o tentar fazer a dia, mesma o cara coisa. tava. Minha melhor marca é 3:10. Putz, fez 3:11. Não era meu dia. Beleza. Tava sol. Uhum, Puta, beleza. Entendeu? uhum, Agora vai falar que o cara quebrou no quilômetro 20 não era meu dia? Pelo amor de Deus, gente. Né? Assim, então, assim, eu é. acho que tem uma falha de conceito muito importante assim acontecendo que eu espero assim, né? Acho que é uma das nossas metas aqui de tentar mostrar para as pessoas o que calma, cara, sabe assim, a saúde em Uhum. primeiro lugar. É isso. Boa. Bora lá, André. Puxa a última aí. Qual o maior desafio mental de um corredor? Complexa a pergunta também, são muitos, mas eu acho que ter paciência é um deles, para todos os atletas, e a paciência se enquadra em muitos fatores na vida de um corredor. A paciência de esperar os resultados que muitas vezes demoram para surgir, é a paciência para não fazer bobagem ali no período de polimento e correr mais do que você deve. É a paciência para, numa prova mais longa, você seguir a sua estratégia de prova e não forçar a barra ali nos primeiros quilômetros e depois quebrar no final, né? Errando a estratégia, como a gente acabou de falar. Então, eu acho que a paciência é um grande desafio mental e o saber sofrer, né, André? Porque a gente já falou aqui várias vezes do 5K, que é uma prova horrorosa de fazer, super sofrida, até os últimos quilômetros de uma maratona feita ali para o limite, a pessoa vai sofrer, ela vai lidar com isso, né? Nessas distâncias, diferentes tipos de sofrimento, mas o corredor vai lidar com ele. E nos treinos também, né? Então, muitas vezes, a gente não está falando em hipótese alguma que todo treino tem que ser sofrido, né? Muito pelo contrário, a grande Uhum. maioria não deve ser, né? Mas a hora de fazer força, a hora de correr forte, a hora de fazer um treino intervalado bem feito, essa hora vai surgir e você vai precisar performar bem ali, lidar com o desconforto de fazer um intervalado, de fazer um tempo run ali de 20, 30 minutos correndo num ritmo que parece que é impossível de manter por esse tempo. Então, aprender a lidar com o sofrimento é um grande desafio mental do corredor. Eu vou pro outro lado, Murilo. Vou falar qual é o maior Boa. desafio mental sob a minha perspectiva, tá? Porque eu acho que cada Uhum, corredor tem um perfil. Cada corredor tem um desafio pessoal, né? Então, por uhum, exemplo, tem gente que o maior desafio mental vai ser naquele dia que tá um dia, não tô muito afim, vai ser ele ir lá e manter a consistência. uhum, Vai ter esse perfil que você falou, de entender, pô, hoje é um dia de treino forte e tal. O meu desafio mental, que é uma coisa que até hoje eu peno e toda vez que eu me lesiono é por uhum, isso, é que eu sempre tenho uma tendência a querer dar um pouco a mais do que eu deveria nos treinos. uhum, Eu tenho muita dificuldade de. Até assim, a minha fisioterapeuta falou hoje, falou assim, André, você tem uma desproporção entre a sua capacidade cardiovascular e a sua capacidade osteoarticular. Então, o meu maior desafio mental é entender que eu tenho que me controlar. Nos treinos, eu uhum, tenho que me controlar. Então, assim, isso pode parecer estranho, não sei o quanto isso é comum ou não. Você, como treinador, pode dizer, mas assim, a minha maior dificuldade é essa. Então, toda vez que eu recebo uma planilha aí, tô assim, ó, você vai rodar entre 4,50 e 5,10.
que é mais ou menos o meu ritmo de rodagem. Eu fico sempre flertando com 4,50, assim, na trave ali, e várias vezes eu acabo passando. E aí, isso várias vezes cobra seu preço. Né? Então, assim, o meu maior desafio mental é isso. Entender que treino é treino, de que eu não preciso me quebrar todo treino, que eu não preciso... Tem corredor que não gosta de sentir dor, tem corredor que tem um pouco de vício de sentir dor. Eu sou mais esse segundo perfil. Eu gosto de treino paulado, eu gosto de terminar com a coração na boca. E isso é um baita de um desafio, gente. Pode parecer estranho, mas é um baita de um desafio. E é uma coisa que demora para você... O que eu tenho feito mais recentemente, né? Eu tenho feito alguns treinos leves na esteira, porque aí eu ponho lá, cara, você vai correr para 5,40. E não vai poder mexer, é isso, entendeu? Porque na rua, quando eu vejo, eu tô... Entendeu? Mais forte. Exatamente. Sim. Então, assim, esse é o meu maior desafio. Pessoal. O atleta, você é o típico atleta que gosta de sofrer, né? E isso é comum, né, André? E assim, a gente já falou aqui da diferença de ritmo das adaptações cardiovasculares e das adaptações musculoesqueléticas, né? Então, o cardiovascular tende a evoluir mais rápido do que o músculo esquelético. O que isso significa? Que geralmente a pessoa começa a ter incrementos no seu VO2, na sua vascularização, etc., capilarização dos músculos, né, capacidade aeróbica mais rápido do que a adaptação, por exemplo, do seu tendão de Aquiles. Então, o que isso faz? Faz com que a pessoa se sinta cada vez melhor nos treinos, percepção de esforço começa a ficar mais baixa, consequentemente ela acha que pode correr mais rápido, né, por mais tempo, e daí o corpo apita, alguma coisa vai dar errado, porque o corpo ainda não está pronto para lidar com aquela sobrecarga de treino. Então isso é comum, né? E o que você falou ali de sempre flertar ali com um ritmo mais forte prescrito nas suas planilhas, isso é comum e às vezes, André, o treino, mesmo que seja um treino intervalado, não necessariamente ele é feito para você correr no seu máximo, no seu limite, né? Então, para alguém, por exemplo, que nunca fez um tempo run, por exemplo, a gente conversou recentemente sobre tipos de treino intervalado, né, e tudo mais. A pessoa que nunca fez um tempo run, sei lá, de 30 minutos contínuo, muitas vezes o treino intervalado em limiar de lactato, por exemplo, é um treino de adaptação para essa pessoa depois correr o tempo run contínuo. E aí, provavelmente dividindo esses 30 minutos, por exemplo, em quero que você faça 6 vezes de 5 minutos com 1 minuto de intervalo, por exemplo. Esses 5 minutos a pessoa vai fazer com a sensação de que poderia fazer mais forte, porque são só 5 minutos, né? Mas não é essa a intenção do treino, é para você ficar numa velocidade submáxima, não é máxima. Exato. E muitas vezes a pessoa vê lá intervalado na planilha e fala, opa, intervalado uma coisa que eu já fiz muito, né, que hoje eu não faço. É o último. Aí fazia um esforço máximo. Totalmente errado. Totalmente errado. Então, assim, não. Né? E isso é uma coisa que, cara, é engraçado que tem o André aqui, que tá aqui, né, tentando passar o conhecimento e a experiência, e tem o André que tá lá na hora do treino, que, puta, é impressionante, é um bate, parece que tem o... Eu até falei, né, que no dia do treino, o diabinho fala, vai mais rápido. E o anjinho fala, calma, cara. E no dia da prova é o contrário. O diabinho fala... Você é fraco, você não vai conseguir. E o anjinho fala, vamos, você vai conseguir, você tá bem treinado. Então, tem que tentar prestar atenção a quem que você tá ouvindo, assim. É muito louco. Às vezes eu tenho... Murilo, parece loucura. Às vezes eu tenho quase que diálogos comigo mesmo no meio de um treino. Tipo assim, como assim? Não, cara, mas você tá bem, dá pra ir um pouquinho mais rápido. Não, mas André, calma, você tá focado no longo prazo. Não, mas você tá realmente muito bem... Não, mas calma, cara, pra que ter pressa? Quando eu vejo, eu tô tendo um diálogo, é impressionante, cara. Tanto que eu cheguei ao ponto de, eu odeio correr na esteira, eu cheguei ao ponto de estar fazendo alguns treinos na esteira para controlar o ritmo e não me deixar passar. É isso. Sim, interessante. Cada um tem o seu perfil ali, os seus desafios mentais, digamos assim, né? Boa. Bom, gente, então foi isso. Espero que vocês tenham gostado. Para quem ainda não curtiu o vídeo, não se inscreveu no nosso canal do YouTube, agora é a hora. Não deixem de acompanhar a gente no Spotify, seguir o podcast por lá, avaliar, dar 5 estrelas de preferência.
Não deixem de acompanhar a gente no Instagram. Falamos mal do Instagram, mas infelizmente a gente depende dele para alcançar mais pessoas. Hoje em dia, se você entra lá numa conta, tem 1.000 seguidores, a pessoa olha e fala, esses caras são uns nada. Eu discordo, mas esse é o mundo que a gente vive. Então acompanha a gente por lá, não deixe de seguir. Acompanha também nossos vídeos curtos, que dá um trabalhão para conseguir falar algo relevante em 1 minuto e meio. Então, espero que vocês gostem do que a gente faz por lá. E para quem realmente gosta do podcast, lembre-se que esse é um projeto totalmente 100% independente, pelo menos por enquanto. E a gente depende dos nossos apoiadores. Na verdade, a gente depende em parte dos apoiadores e em parte dos nossos rendimentos pessoais para manter esse projeto de pé, mas a gente faz com o maior prazer. Então, se você puder pagar uma média, um pão na chapa para a gente vai retribuir com todo o agradecimento do mundo. Vamos fazer os episódios bônus mensais, que inclusive estamos fazendo. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Comenta aqui. A gente está pensando em fazer esse modelo mais ou menos, acho que trimestral, talvez semestral. Vamos ver como é que vai ser a repercussão. Se ninguém ouvir, talvez a gente não faça mais. Mas se for bem, talvez a gente repita com mais frequência. Eu acho que é interessante, porque a gente consegue em um episódio permear muitos pontos diferentes, né, Murilo? Com certeza, André. Ficou bem legal esse episódio, esses 2 episódios, né? A gente vai ver aí a periodicidade com a qual a gente vai gravar esse estilo de episódio. Em breve a gente vai gravar um também respondendo a comentários, né? Talvez alguns comentários que a gente tenha passado, tenha deixado passar batido lá no nosso Instagram, ou de repente comentários que a gente respondeu, mas que seria legal trazer aqui para um episódio, né? A pergunta, o comentário, o que a gente escreveu sobre. Claro que sem expor ninguém, mas talvez a gente tire ali um episódio bem bacana também. Boa! Então, corredores e corredoras, encontre o seu motivo para continuar correndo. Nos encontramos no próximo quilômetro 41. Até lá! Valeu, Murilo. Até. Valeu, pessoal. Tchau, tchau. Valeu.